Olá, galera de Sempre Química e Ciência. Hoje nós vamos trabalhar a equação geral dos gases, que é esta: pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2. Bom, essa equação serve para nós trabalhar em transformações gasosas, onde as três variáveis de estado de um gás possam estar mudando seus valores, ok? Então, nós temos que lembrar que a massa do gás ela permanece sempre constante, ok? Então, para isso, nós temos que relembrar aqui as unidades de medidas, que são muito importantes. Se nós não tiver em mente as unidades de medida de pressão, volume e temperatura, na hora dos cálculos a gente não vai conseguir resolvê-los, ok? Então, lembrando as unidades de pressão, ATM, mmHg, PA e torr, volume, metro cúbico, litro, ml, centímetro cúbico, temperatura, graus Celsius, Kelvin, graus Fahrenheit. Então, nós temos que ter em mente que a fórmula da equação geral dos gases só aceita Kelvin. Okay? Então, essa temperatura aqui, ela não pode ser dada em Celsius, somente em Kelvin. Então, não tem que usar a temperatura em Kelvin para poder substituir e poder fazer o cálculo. Se tiver em Celsius, não serve, vai dar errado o cálculo. Ok? Então, para nós transformar de graus Celsius para Kelvin, então a fórmula é bem simples, que é essa aqui. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, é muito fácil. Então, digamos que estejam a temperatura de 2 graus Celsius. Quanto que equivale 2 graus Celsius em Kelvin? Basta nós pegar os 2 graus Celsius e somar mais 273, que vai dar 275 Kelvin. Então, viram como é fácil nós passar de Celsius para Kelvin? Então, nós pegamos a temperatura em graus Celsius e somamos com 273, nós vamos obter a temperatura em Kelvin para nós poder fazer os cálculos. Ok? Muito bem. Seguimos em frente, então. Vamos a um exemplo aqui. Nesse exemplo, então, nós temos uma massa de gás ideal, e a temperatura desse gás encontra-se a 100 graus Celsius. O volume é de 5 litros e a pressão de 1 atm. Então, esse aqui é o nosso estado inicial do gás, por isso que nós temos que pôr aqui temperatura 1, volume 1 e pressão 1. Por causa que é o nosso estado inicial do gás, ok? Vamos supor, então, que esse gás ele foi transportado para outro recipiente. Esse recipiente é maior. Esse recipiente contém 15 litros de volume e está a 87 graus Celsius. Então, com esses dados, nós queremos saber qual que é a pressão final, então, quando ele foi transportado para esse outro recipiente. Então, nós temos o estado final, que é o estado 2, a temperatura 2, volume 2 e pressão 2. Ok? Lembrando que a temperatura, para nós utilizar na fórmula da equação geral dos gases, ela não pode ser em Celsius. Logo, nós vamos ter que transformar para Kelvin. Muito simples, como a gente já viu, basta pegar a temperatura em Celsius, graus Celsius e somar com 273. Então, 100 graus Celsius mais 273 dá 373 Kelvin, que é essa temperatura que a gente vai utilizar em Kelvin. E a temperatura 2, que também está em graus Celsius, vamos somar com 273, que vai dar 360 Kelvin.
Então nós temos a temperatura 1 em Kelvin e a temperatura 2 também em Kelvin. Então agora nós podemos seguir com o nosso cálculo, né? Então nós vamos aplicar na equação geral dos gases. Então substituir pressão 1, que é igual a 1 atm, vezes o volume 1, que é 5 litros, dividido pela temperatura 1, que é 373 Kelvin, é igual pressão 2, que nós não sabemos qual que é o valor, então a gente vai deixar ela ali, pressão 2, vezes o volume 2, que é 15 litros, dividido por temperatura 2, que é 360. Muito bem. Chegamos a esse ponto, então agora, para continuar, nós vamos multiplicar cruzado. Então, eu costumo deixar a variável antes do sinal de igual, para ficar mais fácil nos cálculos posteriores. Então, vai ficar 373 vezes P2 vezes 15 é igual a 1 vezes 5 vezes 360, ok? Então, a gente vai multiplicar os termos semelhantes, que é o 373 vezes o 15, né? Então, vai ficar 5.595 vezes P2 é igual a 1 vezes 5 é 360, que dá 1.800. Daí, quem está multiplicando, o valor que está multiplicando a letra vai passar dividindo. P2 é igual a 1.800 dividido por 5.595. Então, P2 é igual a 0,32. Qual que é a unidade, então, nesse caso aqui da pressão 2? Então, se a pressão 1 era ATM, a pressão 2 também é ATM. Pronto, resolvido o problema. Descobrimos qual que é a pressão final do gás ao ele ser transportado de um recipiente para o outro. E lembrando que essa massa de gás ela tem que ser constante. Ok? Então, você tem que ter em mente a fórmula, as unidades de medidas e lembrar sempre que a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Se estiver em Celsius, vai somar mais 273 para transformá-la para Kelvin e poder fazer os cálculos que vai dar tudo certo. Ok? Até a próxima!